Semana passada nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vocês sabem que uma parte é o estudo do Livro dos Espíritos, depois é o estudo do Evangelho. Então nós começamos na parte do que era Deus, né? Falando sobre os atributos, né, de Deus. Agora nós estamos na questão 17, né, do capítulo 2, dos elementos gerais do universo, que fala sobre o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedade da matéria e espaço universal. Às vezes é um pouco complexo, né? E a gente também está estudando, né, juntamente com vocês. Se tiver alguma coisa que possa perguntar, que possa acrescentar, gostaria que vocês também podem opinar, tá? Que é um estudo do Livro dos Espíritos que a gente vai dar continuidade durante o ano todo. Na questão 17, Kardec pergunta aos Espíritos, né, que fala sobre o conhecimento do princípio das coisas, né? Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A gente muitas vezes a gente questiona, né? Como que começou? Como que foi isso? A gente não tem uma ideia, a imaginação da gente chega até um ponto que não vai mais, você não consegue, você chega até um limite. Então, os Espíritos respondem: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Não é possível, né? Que nós que estamos num mundo de provas e expiações, né? Ainda caminhando para a regeneração, e temos muito ainda para percorrer, para chegar a um ponto que nós possamos ter, né, um conhecimento, né, ter algum conhecimento do princípio de tudo, como começou. Na questão 18, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Muita coisa é oculta, então, será que nós chegaremos um dia a conhecer o mistério desse lado oculto? Então, os Espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. É por isso que nós estamos aqui. Estamos nesse processo de reencarnação, desencarna, reencarna. E então é necessário que haja esse processo para que nós possamos depurar, chegar a um ponto em que nós quitemos com nossos débitos, né, todos, né, porque nós viemos aí de um mundo primitivo. Quantas encarnações já tivemos e quantas ainda vamos ter, né, para chegar a um mundo feliz, um mundo ditoso, né, que nós possamos, né, penetrar nesse lado oculto, né, que Deus não permite que nós façamos, temos conhecimento, porque ainda nos falta, né, muitas faculdades, né, muita faculdade para que nós possamos entender. Hoje nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, mas existe outros mundos onde os espíritos as pessoas têm outras faculdades que nós desconhecemos, né? Como levitação, como não necessidade de se alimentar de carne, né? Apenas do material do cosmos, né? Tudo isso aí. Então, nós não somos os únicos no universo.
Continuando. Na questão 19, Kardec pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? Então, através da ciência, teria condições? Os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, o homem, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Tudo tem um limite, até a nossa vida aqui tem um limite. Nós sabemos até onde nós podemos ir. Um homem já de uma certa idade, ele sabe os limites dele, por exemplo, físico, né? Então, assim sendo, existe limites para tudo. Então Deus coloca, né, esses limites. Deus estabelece esse limite e mesmo que ele queira, não consegue ultrapassar, porque ele ainda não está apto a superar essas condições. Então os espíritos respondem, gente: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas essas coisas, porém, né, não pode ultrapassar os limites que ele estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar estes mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia passa a lhe mostrar quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erro. São outras tantas decepções para o orgulho. Então, com o orgulho da pessoa, muitas vezes, ele às vezes consegue penetrar em determinados mistérios, mas quanto mais ele penetra, ele começa a admirar o poder e a sabedoria de Deus, né? Que faz tudo perfeito, tudo tem um propósito, né? Nada é feito por acaso. Se tiver algum questionamento, tá? Se eu puder responder, pode falar. Na questão número 20, Kardec pergunta: dado é ao homem receber, sem por meio da investigação da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho do sentido. Através da ciência, ele pode receber comunicações de ordem mais elevada? Os espíritos respondem: sim, se o julgar conveniente. Pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Muitas vezes a ciência persiste numa coisa para descobrir alguma coisa, né? Então, às vezes, pode haver uma visão, ou uma forma de esclarecer alguma coisa para ajudar a ciência. Depende se Deus pode julgar conveniente para que a ciência pode dar adiantamento naquilo que está investigando. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e de seu futuro. Outro título, gente: Espírito e Matéria. Na questão 21. Kardec pergunta: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Se ela existe desde sempre, né? Só Deus o sabe, né? Nós não temos condições nem conhecimento disso. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante
que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Teu Deus nunca vai estar ocioso, Ele está sempre na atividade. Não, Deus está parado, está descansando. Não, Ele está sempre em atividade, nunca ocioso. Na questão 22, define-se, geralmente, a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar o sentido, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, elas o são. Tá? Uma extensão, né? Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estado que ignorais. Porém, pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause o sentido. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, para nós, talvez não seja, mas talvez em outros mundos, né, a matéria seja tão etérea e tão sutil que nós não podemos sequer avaliar, né, porque não conhecemos. Que definição, na letra A, ainda da questão 22, que definição podeis dar da matéria? Os Espíritos respondem, a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que esta se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, a matéria ela é um instrumento de qual o espírito se serve, né? Para transmitir, para fazer as suas ações. Continuando, gente. O que é o espírito? Na questão 23. É o princípio inteligente do universo. Lembra quando nós falamos que o que é Deus, né? É a causa primária de todas as coisas, né? E Deus é tudo no universo, né? É o elemento essencial do universo, de todo o cosmos. Na letra A, né? Qual é a natureza íntima do espírito? Os Espíritos respondem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa alguma é o nada. E o nada não existe. Então, para nós, o espírito, puxa, eu não estou palpando, parece que não é nada, né? Mas o nada não existe, né? Também é matéria, mas para nós não é, ele não é palpável. Na questão 24, gente, o espírito é o espírito sinônimo de inteligência? Os Espíritos respondem, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confunde num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. O espírito e o sinônimo de inteligência. É a mesma coisa. Na questão 25. O espírito independe da matéria ou é apenas propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar? O espírito independe da matéria? Sem a matéria não existe o espírito?
Os espíritos respondem: são distintos, uma do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectuar a matéria. Letra A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. O espírito precisa da matéria, né? Precisa do corpo para poder se comunicar, né? Para poder se manifestar. É necessário a vós, outro, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Se todos tivessem determinados sentidos, nós poderíamos ver os espíritos, né? Ver o que acontece, né? Na sua integração com a matéria. Na questão 26, ainda, Kardec pergunta: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se conceber o espírito sem matéria e matéria sem espírito? Pode-se. E fora de dúvida, pelo pensamento. Então, o pensamento é uma arma poderosa, gente. Você pode ver que, com o pensamento, eu lembro que, não sei quem falava aqui, que nós temos aí, por dia, na média de 44 mil pensamentos. De repente, você vai lá em São Paulo, volta, vai no Rio, volta, você vai na sua casa, volta, você pensa em um, pensa em outro. Então, o pensamento é uma força poderosa que nós temos. Questão 27. Há, então, dois elementos gerais no universo: a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, né? Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar ao fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre espírito e matéria, o fluido universal, que faz esse papel intermediário. E a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, ele não teria condições, né, sem esse fluido universal. Por isso que há necessidade para que a matéria, né, consiga entrar em combinação com o espírito. Esse fluido que designamos pelo nome de eletricidade, Kardec pergunta, né? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode
considerar independente. Então, do fluido universal, né, nós podemos... há uma transformação, né, são modificações para fluido elétrico, fluido magnético, né, é o que acontece com as transformações. Continuando, gente, 28. Pois que o Espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar os dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente. Seria o corpo, né, e o espírito, né? Kardec, os espíritos respondem, né? As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido. Tanto faz as palavras que dissemos ou damos uma determinada nomenclatura. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte. Se há pontos de contato entre ambos, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo conforme a opinião de alguns, a emanação da divindade ignoramos. Elas nos mostram distintas. Daí o considerarmos-la formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos ainda que tudo isso é uma inteligência que domina todas as outras que as governam, que distingue por ela e por atributos essenciais. Essa suprema inteligência, né, que nós chamamos de Deus, é que domina toda essa inteligência e princípios, né? Gente, vamos parar por aqui e vamos continuar na próxima aula. Às vezes é um pouco confuso, né? Às vezes a gente não entende muita coisa, mas a gente tem que estudar sempre para poder ter mais clareza, né? Do Livro dos Espíritos.